Jung-Hoon Kim, cientista sul-coreano, ganhou atenção mundial ao afirmar que Jesus voltará ainda nesta geração. I say it is not just with human logic, but with divine revelation. Jesus Christ will return in our generation. This is a truth revealed to me by God the Father and the Holy Spirit. O motivo do impacto não foi apenas a declaração, mas quem a fez. Kim afirma possuir um QI de 276, o mais alto já registrado, ultrapassando nomes como Einstein e Stephen Hawking. A fala dele percorreu jornais, fóruns acadêmicos e redes sociais, não como uma profecia, mas como convicção. E o que espantou muitos foi a segurança com que ele defendeu a Bíblia como verdade absoluta. Sua declaração veio acompanhada de uma frase que provocou reações intensas. A Bíblia é perfeita, eterna e não precisa de atualizações. Em um mundo que relativiza os fundamentos espirituais mais básicos, ouvir isso de um cientista com prestígio internacional virou notícia. Kim não é pastor nem teólogo, mas se apresenta como alguém que investigou profundamente as Escrituras. Ele não diz acreditar apenas por fé, mas por confirmação. Para ele, os dados confirmam o que a Bíblia anunciou há séculos. Ele estudou os livros canônicos, os apócrifos, os manuscritos do Mar Morto e até códigos matemáticos ocultos na Torá original. Sua fé não é mística, mas investigativa. E o mais inquietante é o que ele afirma ter encontrado. Kim diz que ao cruzar profecias, eventos históricos e os ciclos descritos em Daniel, Apocalipse e Mateus 24, tudo aponta para uma geração específica, a nossa. Segundo ele, não há mais margem de erro nos sinais. A reconstrução de Israel, os avanços bélicos, as pandemias globais, o aumento da perseguição religiosa e a aliança entre governos são peças claras e visíveis. A resposta da comunidade científica foi tentar desqualificar os métodos usados para medir seu QI. Questionaram a validade dos testes, a imparcialidade da certificadora e até a isenção da associação que ele mesmo criou. Mas o que poucos perceberam é que o centro da polêmica não é o número, é a Bíblia. O incômodo maior não está na genialidade, mas na fé que ele professa sem vacilar, e isso incomoda. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada história é uma caminhada profunda pelas páginas sagradas, com lições que tocam a alma e transformam o coração. Se você deseja seguir essa jornada conosco, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos construindo passo a passo um caminho de fé, aprendizado e reflexão, sempre guiados pela Palavra de Deus. Juntos vamos conhecer melhor as Escrituras. Não é a primeira vez que o mundo rejeita a Bíblia antes de aceitá-la tarde demais. Ao longo da história da Bíblia, as verdades espirituais foram ridicularizadas, até que os fatos as confirmaram uma por uma. Jesus previu a destruição do templo, a dispersão do povo judeu e os sinais do fim. Tudo se cumpriu. O próprio Cristo afirmou que os sinais estariam à vista, mas poucos teriam olhos para ver. O problema nunca foi a ausência de sinais, foi a ausência de discernimento. Quem acredita que esse é o tempo do despertar. Mesmo diante dos ataques, ele não recua. Afirma com firmeza: estamos vivendo os dias em que as palavras de Jesus estão se cumprindo diante de nós. Uma afirmação como essa, vinda de alguém que entende de dados, lógica e ciência, não pode ser ignorada levianamente. E aqui começa o ponto crucial. O que faremos com essa informação? Porque ignorar os sinais é tão grave quanto brincar com eles. E é aqui que muitos tropeçam. Há quem veja esse tipo de fala como alarmismo, mas para outros, como Kim, é simplesmente a leitura fiel da palavra de Deus e da realidade ao nosso redor.
Kim não define datas, não cria teorias conspiratórias. Ele apenas lê os sinais e diz que todos se alinham com as profecias. E isso deveria nos fazer parar, respirar, refletir. Porque se até os céus e a terra estão gritando que o tempo está se cumprindo, talvez a pergunta mais urgente não seja quando, mas como estamos vivendo. Ao invés de desprezar, talvez seja a hora de ouvir. A história da Bíblia nos ensina que Deus sempre avisou antes de agir. Noé ouviu, Moisés ouviu, Elias ouviu, e agora talvez estejamos sendo chamados a ouvir também. Porque quando se brinca com o tempo de Deus, quem sofre é a alma do homem. William Miller é o exemplo mais conhecido desse erro. Em 1844, ele afirmou com base em estudos proféticos que Jesus voltaria naquele ano. Milhares creram, venderam tudo, deixaram suas casas e aguardaram o arrebatamento. O dia chegou e o céu permaneceu em silêncio. O evento ficou conhecido como o Grande Desengano e deixou cicatrizes que atravessaram gerações. Mas a lição não foi aprendida. Décadas depois, os Testemunhas de Jeová previram o fim em 1914. Quando nada aconteceu, ajustaram para 1925. Depois, mudaram para 1975, sempre com novas interpretações, novas esperanças e o mesmo desfecho. Nada aconteceu. E a cada erro, corações sinceros eram esmagados pela decepção, como se a fé tivesse sido traída. Mais recentemente, em 2011, Harold Camping usou o rádio para espalhar uma nova previsão. O fim viria em 21 de maio daquele ano. Milhares ouviram, muitos se prepararam, e novamente o céu ficou em silêncio. A data passou e o mundo continuou, mas as feridas espirituais ficaram. Gente simples, de fé verdadeira, ficou confusa, triste, até se afastou completamente da palavra de Deus. E aqui está a grande armadilha. Marcar datas não apenas erra, mas destrói confiança. Não apenas se equivoca, mas corrompe a vigilância verdadeira. Porque a esperança que se frustra, quando mal curada, se transforma em incredulidade. E isso é um veneno que silencia o clamor da alma, que transforma a expectativa do retorno de Cristo em piada ou indiferença. A palavra de Deus nunca nos chamou para adivinhar, mas para vigiar. Nunca nos deu fórmulas, mas sim discernimento espiritual. Os discípulos também perguntaram: Senhor, restaurarás o reino neste tempo? E Jesus respondeu com amor e firmeza: não vos compete saber. A resposta está aí há 2000 anos. Mas a sede humana, por controle, insiste em ignorá-la. Jesus não deixou códigos secretos para que apenas os inteligentes entendessem. Ele falou claro, simples, direto. Disse que o tempo seria como o de Noé, cotidiano, distraído, comum, e que viria como um ladrão na noite. Quando ninguém espera, ele aparecerá. O problema não está em não saber o dia, está em não estar pronto todos os dias. A fé que vigia não precisa de calendário, ela vive em prontidão. Ama, espera, serve, adora, perdoa, como quem pode ser chamado a qualquer instante. Mas a fé que calcula, que quer controlar, se frustra quando o tempo não obedece suas contas e se esquece que o centro da profecia não é o tempo, é o Cristo que vem. A esperança não está na data, mas na presença dele. A história da Bíblia está cheia de promessas cumpridas, mas nenhuma foi revelada por deduções humanas. Foi Deus quem abriu os tempos, e ele abrirá novamente no momento exato. Então, ao olharmos para trás e vermos os erros cometidos, não é para zombar, mas para aprender. Não fomos chamados para especular, mas para estar atentos. Porque quando o coração se fixa em datas, perde o foco da eternidade. E o Espírito de Deus não compartilha o tempo com a ansiedade humana. Quando Jesus olhou para o templo em Jerusalém, sabia que aquela estrutura imponente não resistiria ao tempo. Para os discípulos,
Ouvir que não ficaria pedra sobre pedra parecia impensável. O templo era símbolo da fé nacional, orgulho da identidade judaica. Mas para Cristo, aquilo era apenas o fim de um ciclo. Uma profecia que ele pronunciou com a firmeza de quem vê o invisível. Essa palavra se cumpriu com exatidão no ano 70 d.C., quando o exército romano, liderado por Tito, invadiu Jerusalém. O templo foi incendiado e, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, os soldados quebraram pedra por pedra para extrair o ouro derretido que escorreu pelas fendas. Literalmente, não restou uma pedra sobre a outra. A profecia de Jesus se cumpriu de forma histórica e verificável. Mas o impacto não parou na destruição. Começou ali uma das mais longas e dolorosas jornadas da humanidade. A diáspora judaica. Deuteronômio 28 já havia advertido que, se houvesse desobediência, o povo seria espalhado entre todas as nações. E foi exatamente isso que ocorreu. Por quase 2 milênios, os judeus viveram dispersos, marginalizados, perseguidos e arrancados da sua terra. A profecia não dizia apenas que seriam espalhados, mas que continuariam existindo. E é isso que espanta. Enquanto outros povos antigos, cananeus, amorreus e hititas, desapareceram, os judeus sobreviveram. A identidade foi preservada, a fé foi guardada. O sábado continuou sendo observado. O hebraico, embora adormecido, nunca foi esquecido. A Torá seguiu sendo lida, dia após dia. Essa sobrevivência é uma das maiores provas da fidelidade de Deus. Mesmo sem templo, sem terra, sem exército e sem aliados, o povo de Israel não desapareceu. Sobreviveu à Inquisição, aos pogroms russos, às expulsões da Europa e ao horror do Holocausto. Viu gerações sendo dizimadas, mas não perdeu a promessa. Deus os manteve vivos, como um sinal visível da sua aliança inquebrável. E então, no século XX, algo humanamente impossível aconteceu. Após quase 1900 anos, no dia 14 de maio de 1948, Israel renasceu. Em um só dia, a profecia de Isaías 66:8 se cumpriu. Poderia nascer uma nação num só dia? Sim, e nasceu. Em plena era moderna, com todos os olhos do mundo acompanhando, a profecia tomou forma política, histórica e espiritual. Tudo ao mesmo tempo. O novo Estado de Israel foi reconhecido imediatamente por superpotências. A ONU registrou, os jornais estamparam e o mundo testemunhou. Mas poucos perceberam que aquilo era a mão de Deus cumprindo o que havia dito séculos antes. Não foi apenas um ato político, foi um movimento profético. O céu se moveu e a terra obedeceu. A figueira começou a florescer, exatamente como Jesus predisse. A profecia de Mateus 24 ganhou cor. A figueira, símbolo de Israel, que estava seca, renasceu. E o próprio Jesus havia dito: quando virdes a figueira florescer, sabei que está próximo o verão. O verão da história é o tempo profético. A geração que vê Israel renascer é aquela que presencia os sinais do fim se alinhando. O relógio de Deus foi religado em 1948 e segue contando. Outro detalhe poderoso está na preservação da Bíblia ao longo desse tempo. Apesar da perseguição ao povo judeu e aos cristãos, a palavra de Deus foi preservada, copiada, traduzida e espalhada. Hoje já está disponível em 3.495 idiomas, alcançando 98% da população mundial. Isso é cumprimento direto de Mateus 24:14. O Evangelho seria pregado em todo o mundo antes do fim. E não apenas isso. A cada 10 dias, uma nova língua recebe a Bíblia traduzida, graças ao avanço de ministérios como a Wycliffe Bible Translators. Esse movimento silencioso para o mundo é um trovão espiritual para quem tem ouvidos. A palavra de Deus está cobrindo a terra. É mais uma prova de que a mão divina está guiando cada etapa com exatidão surpreendente.
Essas profecias cumpridas nos fazem entender algo. O Deus da Bíblia não lança palavras ao acaso. Tudo o que ele disse está se cumprindo com perfeição milimétrica, desde a queda do templo até o renascimento da nação, desde a dispersão dos judeus até sua preservação cultural. Cada detalhe estava escrito, e cada um está sendo cumprido, sem erro, sem atraso, sem falha. E isso muda tudo, porque se as promessas antigas se cumpriram com tanta precisão, então podemos ter certeza absoluta de que as promessas futuras também se cumprirão. Não estamos diante de símbolos vagos, mas de fatos concretos. A palavra de Deus é literal, viva, atual. Ela não precisa de adereços, ela se cumpre sozinha. E quem observa, percebe. O tempo está se fechando. Esses sinais não servem para impressionar, mas para despertar. Eles nos chamam à vigilância, à santidade, ao arrependimento, porque o mesmo Deus que permitiu a destruição também trouxe a restauração. E agora ele está avisando: estou à porta. O céu não envia sinais à toa. Cada evento histórico é uma seta espiritual, apontando para o que está por vir. Diante disso, a pergunta não é mais se a profecia é real, é se estamos prontos para a próxima etapa. A fidelidade de Deus foi provada pela história, e se ele cumpriu até aqui, também cumprirá o restante. Porque o templo caiu, o povo voltou, a palavra se espalhou, a figueira floresceu, e a trombeta está prestes a soar. Quem tem ouvidos, ouça, o tempo não espera. Jesus não apenas falou sobre o fim, ele descreveu o processo. Disse que haveria sinais e que seriam como dores de parto. No original grego, a palavra é odin, e não significa apenas sofrimento, mas o tipo de dor que anuncia uma nova vida. São contrações que se tornam mais frequentes, mais fortes, mais intensas, até que o nascimento ocorra. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. Essas dores não começaram hoje, mas agora elas se intensificam. O século XX foi o mais sangrento da história da humanidade. De acordo com registros históricos, mais de 108 milhões de pessoas morreram em guerras entre nações, uma estatística que ultrapassa todos os conflitos anteriores somados. O que era evento isolado se tornou padrão. A Terra está em convulsão. E isso não ficou no passado. Atualmente, existem mais de 50 guerras ou conflitos armados ativos no mundo. A paz virou apenas uma palavra em discursos diplomáticos. Em cada continente, há sangue sendo derramado. Povos lutando por terra, por poder, por vingança. E mesmo com tratados sendo assinados, o mundo caminha como um barril prestes a explodir. Jesus disse que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Isso não era um aviso para alarmar, mas para despertar. Cada guerra, cada tensão é uma contração, e quando as dores aumentam, sabemos que algo está prestes a nascer. Não é o caos pelo caos, é o parto espiritual de um novo tempo. E quem tem discernimento sente a aproximação. A ciência tenta explicar os conflitos como parte da natureza humana, mas a Bíblia mostra algo além. Há um plano invisível, um mover profético que conduz a história. Daniel viu reinos se levantando e caindo. João viu bestas surgindo do mar e da terra. Ambos viram um mundo que caminhava para o ápice, o confronto final entre luz e trevas. E cada conflito é um passo nessa direção. Vivemos em uma época onde tudo parece simultâneo. Guerras, pandemias, crises morais, desastres naturais. A convergência é o maior sinal. Nunca na história tantos eventos estiveram tão alinhados. É como se o céu estivesse gritando em várias línguas. Preparem-se! E apenas aqueles que ouvem com o coração percebem que o relógio profético está girando sem pausa. Os que zombam dizem que tudo sempre existiu, mas esquecem que Jesus não falou sobre a existência dos sinais. Ele falou sobre a frequência.
como dores que se tornam mais próximas uma das outras, mais intensas, mais impossíveis de ignorar. É essa aceleração que diferencia um tempo comum de um tempo final. O mundo não está apenas ruim, ele está em trabalho de parto. O apóstolo Paulo também reforçou isso ao dizer que a criação geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A terra sente, os céus respondem, e os filhos precisam despertar. A urgência não está em descobrir datas, mas em reconhecer os sintomas espirituais desse tempo, porque a trombeta não tocará para avisar, ela tocará para encerrar. A cada novo conflito, muitos perguntam: onde está Deus? Mas a verdadeira pergunta é: onde está o homem? O Senhor sempre avisou, sempre alertou. Os profetas falaram, o Filho confirmou, o Espírito ainda sussurra. Mas muitos ouvidos se fecharam para escutar o barulho do mundo. E esquecem que, em meio à confusão, Deus continua revelando sua vontade aos que vigiam. O tempo não está parado. Ele está sendo acelerado. E isso não é uma percepção subjetiva, é uma realidade espiritual. Há um clímax profético se aproximando. E os que estão adormecidos não perceberão, mas os que estão com os olhos na palavra e o coração em prontidão, verão os céus se rasgarem e o rei voltar. Porque os sinais não são o fim, são o anúncio de que o fim chegou. A Bíblia nos apresentou sinais, cumpriu promessas e revelou um caminho. Mas o que vem depois? O arrebatamento, a tribulação, o anticristo, o milênio, o novo céu e a nova terra. São capítulos que ainda não se cumpriram, mas que estão escritos com o mesmo cuidado de tudo o que já se confirmou. Se as profecias passadas aconteceram com exatidão milimétrica, por que duvidaríamos das futuras? Mas aqui é onde muitos tropeçam. Ao invés de viver com temor e sobriedade, alguns tratam essas profecias como um jogo de enigmas, calculam datas, apontam nomes, criam mapas detalhados de eventos ainda não revelados, transformam a esperança bendita em debates intermináveis. E esquecem que a Bíblia não foi escrita para alimentar curiosidade, mas para transformar vidas. A carta de Paulo a Tito ensina que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, vivendo com justiça enquanto aguardamos a bendita esperança, a manifestação de Cristo. Isso muda tudo. O foco não é saber o dia, é estar pronto para qualquer dia. O arrebatamento, a volta de Jesus, o milênio, tudo isso deve nos levar a uma pergunta prática. Como estamos vivendo agora? Há diferenças nas interpretações sobre o que virá. Alguns acreditam que o reino já está entre nós, dentro do coração. Outros esperam um reinado literal de 1000 anos aqui na terra. Há quem pense que a igreja deve preparar o mundo antes da volta de Cristo. São visões distintas, mas todas convergem em um ponto vital. Jesus voltará. E quando isso acontecer, tudo será transformado. Esse não é um assunto para teóricos, é um chamado para os vigilantes. Porque esperar o Senhor não é construir previsões, é cultivar obediência. O Evangelho nunca nos mandou desvendar o calendário de Deus. Mandou vigiar, ser fiel no pouco, amar sem reservas, perdoar com urgência e manter a lâmpada acesa, mesmo quando a noite parece longa. Não somos chamados a adivinhar o futuro, mas a caminhar com reverência nele. Cada promessa que resta aponta não para debates, mas para decisões. E é por isso que as Escrituras revelam o que vai acontecer, não para satisfazer a mente ansiosa, mas para despertar o coração que ainda hesita. Por isso, antes de tentar explicar cada detalhe do que está por vir, é melhor perguntar: estou vivendo como quem espera? Porque a profecia não é espetáculo, é sinal. E cada sinal nos lembra que o tempo da graça está se esgotando. Não para causar medo, mas para inspirar urgência. A fé que vigia não precisa entender tudo. Precisa apenas manter o foco no que é eterno.
E o que é eterno já foi revelado. O Rei virá, a trombeta soará, e quem estiver preparado será recolhido. Não importa se antes ou depois da tribulação, importa que estejamos prontos, porque o que está escrito se cumprirá, e não avisará a hora. Viver com essa consciência muda a forma como tratamos o próximo, como lidamos com o pecado, como buscamos a Deus. É mais do que saber o que vai acontecer, é responder hoje ao que já foi revelado. A história bíblica continua e estamos dentro dela. O fim não será um susto para quem vive à luz da promessa. Poucos temas carregam tanto mistério, beleza e urgência quanto a volta de Jesus. Para alguns, é um evento simbólico. Para outros, uma esperança distante. Mas para aqueles que têm os olhos abertos pela palavra de Deus, é uma certeza cada vez mais palpável. Não se trata de previsão ou especulação. Trata-se de discernimento espiritual, porque os sinais não apenas estão no céu, mas também no coração dos que vigiam. Ao longo da história da Bíblia, cada promessa cumprida construiu a credibilidade do que ainda está por vir. A primeira vinda de Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Ele veio exatamente como estava escrito: nasceu, morreu, ressuscitou. E agora, a próxima promessa é sua volta gloriosa, não como servo sofredor, mas como rei vitorioso. E essa vinda será tão literal quanto foi a primeira. A palavra não nos deixa no escuro. Jesus disse que os sinais seriam como as dores de parto, frequentes, intensas, irreversíveis. E é exatamente isso que vemos: guerras, fome, pandemias, violência, frieza no amor, perseguição aos discípulos fiéis. Tudo se intensifica, não como acidentes isolados, mas como parte de um roteiro que já está escrito, um roteiro que aponta para o fim de uma era. Mas a Bíblia nunca apontou esses sinais para nos assustar. O propósito é outro: preparar. Vós sois filhos da luz, escreveu Paulo, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. O alerta é claro: para quem vive na luz, não haverá surpresa. Haverá encontro, haverá glória, porque a volta de Jesus não é tragédia, é triunfo. Muitos hoje ignoram esse chamado. Trocam a esperança eterna por distrações temporárias, confundem o silêncio de Deus com a ausência. Mas a demora não é descaso, é misericórdia. O Senhor não retarda a sua promessa, diz Pedro. Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Cada segundo que passa é uma chance a mais de arrependimento. Mas um dia, essa chance vai cessar. E quando esse momento chegar, não haverá mais tempo para preparar lâmpadas. Como nas bodas da parábola, a porta será fechada, e só os que estavam prontos entrarão. Por isso, o clamor do Espírito continua ecoando: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Não é um convite religioso, é um chamado pessoal, urgente e definitivo. A promessa da volta de Cristo não depende de opinião. Está selada na palavra de Deus. E cada vez que abrimos a Bíblia, sentimos essa urgência pulsando nas entrelinhas. O céu está inquieto, a criação geme, os anjos aguardam, e a trombeta está nas mãos do arcanjo. A qualquer momento, tudo mudará. Em um piscar de olhos, o Rei virá. Essa não é apenas uma promessa profética. É a resposta final para toda injustiça, todo sofrimento, toda lágrima. É quando a história da Bíblia alcança seu clímax. É quando o que hoje cremos, veremos com os próprios olhos. E todo olho o verá, diz Apocalipse. Nada será oculto, nenhum trono resistirá, nenhum nome permanecerá, exceto o nome que está acima de todo nome. E aqui, a única pergunta que resta é: você está pronto? Porque se ele vier hoje, o que encontrará em você? Esperança ou indiferença? Fé ou distração? Amor ou orgulho? Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há palavra. Mas o relógio segue correndo,
E os céus estão em silêncio, só por enquanto.